Tá aqui na mão, Redmi 9C, não é nenhum lançamento, mas também não é nada antigo. Vocês veem aqui algumas já características aí na minha mão. Vai ter imagem aí mostrando mais detalhes, é lógico, para ficar mais agradável, você também conseguir enxergar melhor a aparência, o visual do celular, que nas capturas fica bem mais interessante, mas aqui eu já vou falar sobre ele. Mas em primeiro lugar eu vou falar, dá uma olhada aí nos outros canais, porque vai ter conteúdo bem legal lá, vou soltar bastante conteúdo. Twitter também eu vou atuar um pouco mais. Se você gosta dessas redes, dá uma olhada lá. Vai ter canal então de análise, reviews, tá? Uma coisa mais sobre jogos, mais voltado até a computador e consoles. O outro mais voltado ali a uma crítica de cinema, mais no meu ponto de vista, que eu vejo que tá um pouco em falta na internet, sim. Algo um pouco mais crítico do que o mimimi, blá blá blá, apoio de sempre. Então, se é do seu feitio, do seu interesse, dá lá uma olhada. Então aqui, vou deixar claro, análise de desempenho em jogos está separado. Mas aqui então eu já vou falar já diretamente sobre o celular que está em minhas mãos, Redmi 9C. Então quando você olha o celular aqui, ele tem uma tela grande, a tela até que é bonita, tem um brilho bom, brilho automático, alto brilho, gosto bastante disso, na Xiaomi eles sempre entregam um brilho alto, mesmo em celulares de entrada. Como eu falei, celular aí que você pega ele na Amazon, a versão de 64 GB, na faixa aí de R$750 na Amazon. Esse aqui eu peguei para uma irmã minha, espero que ela goste, porque é bem a cara dela. Então, a parte visual, tela grande, você não acha mais celular abaixo de 6,5 polegadas, quase impossível isso. Não é leve, mas é legal. Eu gostei da pegada dele, porque eu gosto de tela grande, essa é a realidade. Em cima, a gente vê um Note em gota. Embaixo, a gente vê essa borda um pouco maior, porém, está bem dentro do padrão de mercado atual, ainda mais olhando a categoria dele, sempre olhando a categoria do celular, não adianta fugir disso. Atrás, eu até gostei, porque ele tem uma textura, e essa textura, ela não deixa marcar tanto o dedo, não deixa riscar com tanta facilidade. Isso é um ponto positivo, eu gosto. Eu gosto porque não estraga, simples assim. Claro que celulares mais premium você já consegue já materiais ali ou algum tipo de vidro, aí um Gorilla Glass ou uma cerâmica. Mas aí nós estamos falando de celular que vai custar 4, 5 vezes mais do que esse daqui ou até mais. Então não vem ao caso. Então na categoria dele aqui tá bem legal, tá bem ok. Aqui atrás a gente vê essa formato aqui da câmera aqui. Eu vou falar sobre as câmeras daqui a pouco, apesar de me mostrar aqui que tem 3 e um LED flash, não é bem isso. Entrada de fone de ouvido em cima e embaixo o antigo micro USB. Estamos falando de celular de entrada, mas eu acho que todos já deveriam estar utilizando já o USB-C. Mas, né, como eu disse, vamos relevar essa parte. Então, design é isso, tem os botões aqui na lateral, a gaveta. Tá ok pensando nessa categoria, tá bem ok pensando na categoria e bem ok pensando aqui no Brasil também, onde é bem comum celulares de entrada e intermediários de entrada, bem comum. Então, tá legal, eu achei bonito, visual eu mesmo usaria sem problema nenhum, pensando na parte visual, sem frescura com isso, é o de menos. Quando você vai olhar as configurações dele, esse daqui tem bateria de 5.000 mAh, Redmi 9C. Essa versão é com 128 GB de armazenamento, 4 GB de memória RAM. Vocês veem que está bem ok para o padrão atual ainda. Já está acima do mínimo, digamos. A RAM não, a RAM abaixo de 4 GB não é legal ter não. Apesar que o 3 bem otimizado pode ser ok. 128 GB já está sobrando. Só que aqui você tem um Helio P35. É um chipset bem fraquinho sim. Então você vai conseguir fazer as tarefas do dia a dia,
A pontuação dele é baixa, vai ficar bem equivalente ali aos Motorola E22, Galaxy A01, A01 normal, não o Core. O Core ele ainda é abaixo. Então você tem um celular aqui simples em configuração, sim, com uma bateria muito boa, pelo que eu estou testando, muito boa mesmo. É bateria sim para um dia com folga, 2 dias, dependendo do perfil, 2 dias cheio até. Então tem uma ótima bateria. A tela é um painel simples, mas ele é bom, ele é bonito, tem alto brilho. Para o usuário comum, ele nem vai perceber nada disso. Então olha o perfil do usuário. Não adianta o cara que quer gastar 4, 5 mil reais em celular, chegar, olhar para aqui e falar, ai, não é bom. Não se compara, esquece. E muito menos aquela pessoa que fica o dia inteiro na internet olhando review e ele acha que ele é super exigente, mas na verdade nem tem nada, só olha review e nem sabe o que é bom para ele. Eu mesmo não vejo inicialmente porque reclamar dessa tela. Um streaming pode ficar um pouquinho abaixo a qualidade, mas ainda assim não será ruim. E isso por quê? Porque a resolução aqui é HD. Então, parte de configuração é isso. Sistema da Xiaomi, que todo mundo já está bem acostumado, dá para você colocar aqui em modo de gesto, você coloca o sistema com gaveta ou sem gaveta, bem padrão ali Xiaomi. Eu gosto bastante do sistema da Xiaomi, apesar de nos últimos tempos ele ter ficado pesado, eu ainda gosto muito do visual e função. Acima dele, para mim, eu acho que só Samsung mesmo, que tem visual, função e estava mais leve. Nos últimos testes que eu fiz, Samsung estava mais leve. Mas sistema puro, assim, na parte visual e função, eu ainda prefiro o Xiaomi. Leveza, não. Mas é isso. Então aqui você tem um celular bem legal, sim, para o seu uso diário. Se você quer um celular barato, às vezes até pensando em trabalhar, porque você está na rua, algo assim, pode ser uma opção. 64 GB na faixa de R$750 não está ruim, está bom, pensando na configuração, na qualidade e uma marca boa que é a Xiaomi. A linha Redmi 9C não é antigo, como eu já disse. Nós estamos aí agora, os Redmi Note estão lançando 12, mas é a linha Note, a linha Redmi comum, ela vem sempre um pouco atrás. E não deixando de esquecer que um Redmi Note 9S hoje em dia ainda dá pau em muito lançamento da própria Xiaomi mesmo. Então ele tem todo o básico que você precisa, não tem um NFC, lógico, esperado já, mas tá bem ok. E aí, como eu falei ali do desempenho dele, eu fiz o teste de desempenho em jogos. E como ele funciona em jogos? Cara, ele rodou Call of Duty, rodou Free Fire, rodou CarX Highway, rodou Need for Speed, Asphalt 9 Legends não deu opção de instalar, Diablo Immortal não deu opção de instalar também, não aparece na loja, então mostra a limitação dele. Aí eu falei já no vídeo lá, eu falei aquela limitação lá dos próprios jogos que muitos você nem consegue alterar a qualidade gráfica é automática, você configura e não muda nada. A parte mobile ainda está bem complicado nisso, ainda tem que avançar bastante para chegar no nível de computadores e consoles. Mas rodou o jogo sim, você vai conseguir rodar o seu FIFA, que eu tentei testar o FIFA, mas ninguém merece esses tutoriais infinitos que você não consegue sair dele. Você fica muito tempo para sair de um tutorial, mas roda sim. Então se você está pensando em desempenho, em jogar, é uma opção se você não for muito exigente, ou se você for dar, por exemplo, de presente para alguém que não é exigente, sei lá, criança, adolescente, pai, mãe, ou se você mesmo não é exigente. Minha exigência mesmo, ela não é muito em desempenho, minha exigência ela é no que eu vou falar agora, que é a parte de câmeras, certo? Desempenho para mim, quase não jogo em celular, quando eu jogo sempre são jogos bem leves, então não tem problema. Mas aí a gente entra em câmeras, como eu falei. Câmera da Xiaomi, software, aqui, aplicativo, é o de sempre, não mudou nada. Mas qual a realidade das câmeras aqui?
Apesar de mostrar 3 câmeras aqui na parte traseira, você na verdade tem apenas duas, porque você tem uma macro de 2 megapixels e a principal é uma câmera aí de 12 megapixels, uma câmera simples, vamos dizer. 13 megapixels na verdade, não que mude muito, o que muda realmente seria o sensor no caso, mas ainda é um sensor de poucos megapixels, a selfie de 5 megapixels. E qual é a experiência que eu tive com essa câmera? Fotos passando aí para vocês enquanto eu comento. Fotografia de dia. A maioria dos celulares de hoje em dia está fácil conseguir fotos boas de dia. Está super simples. Então, você vai conseguir foto legal sim, sem problema. A macro é apenas 2 megapixels, não é nada primoroso, mas dá para você conseguir ali algumas fotos. Ainda mais se você souber tirar foto, for criativo, você vai conseguir fotos legais sim, mas é apenas 2 megapixels, é muito pouco, até para redes sociais. Mas rede social a resolução é ainda menor na maioria dos casos. Então, tem uma câmera que você vai conseguir fotos boas assim, durante o dia, tem HDR, tem modo retrato, tem modo retorno, modo noturno, isso falando da câmera principal. Se você precisar de um ambiente um pouco mais difícil, você já vai começar a ter um pouco mais de dificuldade na foto, sim. Isso eu estou mostrando aí. O retrato mesmo, quando você tenta colocar algo mais fino, igual eu tentei do portão da casa, como no modo retrato, ele acabou não conseguindo focar nas faixas de metal do portão e focou no fundo, não adiantou nada. Quando o fundo está muito claro, ele não consegue balancear muito bem. O objeto da frente fica muito escuro. A selfie, eu não tenho HDR na selfie, principalmente no modo retrato. É uma pena isso na Xiaomi, que acontece muito. Na Samsung, um aparelho mais simples, muitas vezes você já consegue uma selfie melhor, principalmente pensando no retrato com HDR que Samsung tem e Xiaomi acaba não tendo. Isso pensando em aparelhos que eu já testei pensando em aparelhos até mesmo um pouco mais de entrada. Então, você vai conseguir uma selfie legal com boa iluminação? Vai! Igual estou mostrando, com boa iluminação. Se você tiver uma condição mais difícil de fotografia, aí já começa a sofrer. Mas é aquilo que eu falei, você é exigente em fotografia, você tem duas opções. Ou você pega um celular mais barato, mas que instala uma Gcam, que é o que eu faço muitas vezes, e aí você consegue fotos bem melhores, mas a captura pode ser lenta, mas consegue fotos ótimas em qualidade com Gcam, ou você realmente precisa de celulares mais caros. Esse é um dos pontos. E aqui então é um celular bem mais de entrada, bem mais simples, então não vai exigir muito, mas no geral ele tá bem legal, tá bem ok. Eu acho que hoje em dia tá fácil você conseguir um celular bom pagando pouco. Então fica aqui minha recomendação. Quer ver mais desempenho? Vai lá ver o desempenho em jogos, mas é o que eu falei, rodou esses jogos aí sem problema. Visual que tá legal, bateria tá ótima, então pode ser um celular bom para trabalho, para o dia a dia e para você que não quer nem ostentar e nem tem essas preocupações que eu comentei aí, porque de resto ele funciona tudo, tá tudo muito bom e acho que não tem muito o que comentar. Então, link aí na descrição se você tiver interesse, clica aí, vai lá, acessa os outros canais aí, torne-se seguidor dos outros canais porque vai ter conteúdo legal e vamos tentar aproximar a nossa troca de ideia de informação para que ambos os lados possam melhorar. Eu tenho muito a melhorar aqui e acredito que eu posso tanto agregar algo como adquirir algo de vocês também. Então é isso. Muito obrigado, fique com Deus e até o próximo.